Então, quais são as bases da terapia comportamental dialética? São 3 bases principais: aceitação, dialética e mudança. Quando a gente fala das 3 bases, tá, a gente tem um ponto que tem que estar muito claro para vocês. É óbvio que por mais que eu trabalhe com elementos de aceitação, certo? A terapia ela usa mudança. Por quê? Porque os pacientes chegam com vidas miseráveis, completamente instáveis, e obviamente eles querem mudar a própria vida, certo? Então é mais do que natural esse processo. Então é sempre bom a gente ter isso em mente. Por quê? Porque a gente tem que ter um equilíbrio adequado que promova a mudança do paciente. Nós temos um princípio norteador sobre a terapia em DBT, que é a coisa mais afetiva, mais compassiva, mais validante que um terapeuta pode fazer com um paciente é ajudar ele a conduzir a vida dele para as metas finais dele. E isso é muito importante, certo? O que acontece? Se a gente pegar os princípios de aceitação, certo? Eles vêm, grande parte, oriundas do Zen, tá? É um pouco diferente relacionado ao que a gente vê em outros modelos de terapia que focam a aceitação, onde você tem uma base bem mais forte, bem mais sólida de aspectos científicos. Embora esses aspectos científicos venham do Zen também. Aqui a gente tem uma entrada mais do Zen direto. O que isso significa, tá? Significa que a ideia de aceitação em DBT ela está baseada nos seguintes pressupostos. Primeiro, a dor é uma experiência natural da vida. Lutar contra a dor gera sofrimento. Aí você tem um exemplo bem prático disso. Um exemplo bem simples é o seguinte. Imagina que você está com dor de cabeça, certo? Você pode ficar só com a dor de cabeça, ou você pode, que merda, essa dor de cabeça não passa, que inferno, não aguento mais, quanto tempo vai demorar para esse remédio fazer efeito, e você começa a agregar frustração e raiva em cima da dor de cabeça. E aqui um ponto muito importante. Nenhuma frase pode estar mais errada do que a ideia de que aceita que dói menos. Não dói menos. Dói igual. A aceitação bloqueia o sofrimento a partir da dor. Mas a dor permanece a mesma. Porque a dor é natural da vida. Quando a gente trabalha com pacientes, por exemplo, que perderam alguém importante, seja por morte ou seja porque terminaram um relacionamento, a aceitação da perda não vai fazer o paciente sentir menos tristeza em relação à perda, porque a tristeza é natural. O que ela vai fazer é que o paciente não alimente essa tristeza aumentando ela e não gere raiva, mágoa, frustração ou outros tipos de emoções, como vergonha, culpa, a partir da experiência da tristeza da perda. Então não é que a aceitação dói menos, a aceitação ela bloqueia o sofrimento. Certo? E dentro disso, um outro ponto importante sobre a aceitação é nós vermos que a aceitação ela não envolve você aceitou uma vez e acabou. Ela requer um comprometimento constante em relação à aceitação. Certo? Então esse é um primeiro pressuposto da aceitação que é extremamente importante. Outro também, que é fundamental, é a ideia de que todos nós temos as nossas limitações. Aceitar as limitações faz com que nós sejamos mais efetivos em lidarmos com a nossa vida e sem expectativas de coisas que não vão acontecer. Por exemplo, eu adoraria ter um castelo na Turquia com uma vista completa para o Chifre lá na Turquia. Ia ser uma coisa linda. Imagina você ter um castelo do mar e daqui a pouco você está vendo o outro lado da Europa, do outro lado, ia ser fantástico. A grande questão é que, assim, sendo psicólogo, e mesmo sendo o melhor psicólogo do mundo, o melhor remunerado de todo mundo, é meio difícil que a gente consiga um castelo, entende? Tem uma limitação real da vida. Agora, só limitações reais são importantes serem aceitas. Por exemplo, eu tenho 40 anos, tá? Eu sei que não parece, eu sei que parece que eu tenho só 25. Tá? Eu sei que não dá pra... Mas acreditem, eu tenho 40 anos.
Então, minha expectativa de vida é no máximo mais 90 anos. Mais do que 90 anos eu não vou viver. Então, isso é importante. Então, essa ideia de aceitação ela é fundamental. Além disso, tá? Outra base importante da aceitação, tá? É que a vida ela é possível de ser digna de ser vivida, ainda que exista dor nela. E outro aspecto que vem da aceitação é que tudo é formado por causas. Quem nós somos hoje é consequência de todas as causas que vieram antes da gente. E lutar contra essas causas é um aspecto que leva ao sofrimento. Eu costumo resumir os princípios de aceitação em um três só, fica mais fácil. As coisas são como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. Elas são assim, ponto. Nós somos como nós somos e as pessoas são como elas são. E o que necessita ser feito, precisa ser feito. Qualquer coisa que fuja dessas três bases, naturalmente é um caminho para o sofrimento. Faz sentido, gente? Então essas são as bases da aceitação. Dentro disso, tá, nós vamos ter um procedimento que vai ser o central da aceitação dentro do DBT, que é a validação. Certo? Que é nós reconhecermos o que existe de sábio dentro da experiência do paciente. É uma definição bem global. Eu gosto mais de uma definição que é assim, ó. Validação é nós destacarmos, certo? O que na resposta do paciente está baseado em fatos e tem relação com metas ou valores do paciente. A ideia da validação é um treino discriminativo, é você pegar no meio daquele caos todo o que tem ali que é válido. Então pode ser a emoção, pode ser algum pensamento, pode ser algum comportamento do paciente. A questão é o que existe, ou até a intenção em dado comportamento. É o que a gente vai buscar como válido. A validação, tá, gente, ela pode ter várias funções dentro da DBT. Ela pode funcionar tanto como um elemento de não permitir o paciente entrar em um mecanismo de alta excitação emocional sobre aspectos de mudança e conseguir que ele esteja mais centrado dentro da mudança, certo? Como ela pode funcionar também como um método de exposição informal a emoções. Então eu destaco a emoção e faço o paciente estar em contato com ela. Tranquilos? E justamente disso é que vai surgir o paradoxo central do DBT, aceitação e mudança. Por quê? Porque a ideia é a mudança a partir da aceitação de quem nós somos, das nossas limitações, do problema em si ou dos problemas em si e da nossa história de vida. Certo? O grande ponto do paradoxo disso é o seguinte: se vocês observarem, quando eu trabalho a validação, o paciente inerentemente começa a aprender a se autovalidar, certo? Se o paciente está se autovalidando e ele não se autovalidava antes, mesmo que eu não esteja trabalhando mudança, o paciente já está mudando ao natural. Então esse é um paradoxo importante. Com relação à mudança, tá? A mudança diz respeito à forma como eu vou conduzir as minhas intervenções, que é baseado dentro da ideia da ciência. Então, como é que funciona? Eu vou avaliar comportamentos, eu vou gerar hipóteses sobre eles, eu vou testar essas hipóteses e avaliar os resultados e reformular a hipótese se não é necessário. Se for necessário, aliás. Então, um dos pontos mais fortes que um terapeuta comportamental dialético tem é não ser apaixonado pelas próprias ideias. Por quê? Porque você tem que se submeter volta e meia a reformular hipóteses a partir dos resultados que você está tendo.